E se nós obedecermos a palavra do Senhor, nós seremos bem-sucedidos. Amém? Então eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, do verso 1 ao verso 14. E aqueles que forem achando e puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, faça isso em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 28, do verso 1 ao verso 14. Quem achou, diga amém. Diz assim a gloriosa palavra de Deus: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí ele começa a relatar as bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamados pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, e na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra a seu tempo, e para abençoar a obra de tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviarás de todas essas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Só até aqui, querido. Feche a palavra do Senhor, coloque no banco e vamos orar ao Senhor sobre essa palavra. Deus, fala conosco, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós já estamos aqui para ouvir a Tua voz e nós queremos tão somente Te obedecer, Deus, todos os dias da nossa vida. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos ensine, Deus, a fazer a Tua vontade em todo o tempo, em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações nesta manhã e que em nome de Jesus nós possamos nos arrepender de onde nós estamos errando e cumprir, Deus, o Teu chamado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Querido, Deus nos chamou para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas existe uma condição. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. E o que eu acho que falta muito na igreja é obedecer a palavra do Senhor. É obedecer o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, porque muitas das vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade.
Por sermos seres únicos, nós queremos muitas das vezes fazer a nossa vontade, que é mais fácil. É mais fácil fazer a nossa vontade do que abrir mão e fazer a vontade de outro. Mas Deus, nesse capítulo de número 28 de Deuteronômio, Ele nos chama a atenção que tudo vai dar certo, mas tem uma condição: você ser obediente a Deus. Quantas vezes nós colocamos coisas e pessoas na frente do Senhor? Às vezes nós queremos até fazer o certo, mas pessoas nos levam a fazer o errado, porque elas muitas das vezes são prioridades nas nossas vidas. Mas hoje, em nome de Jesus, Ele vai nos ensinar como obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 5, 29, Deus fala ao povo dessa maneira: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Deus, Ele deseja que nós sejamos obedientes em todo tempo. E é por isso que talvez Ele fez uma palavra tão grande, de tantos capítulos e versículos, porque sempre Deus falou para nós sermos obedientes, mas sempre o povo foi sendo desobediente e errando, e Ele dando mais uma chance. E é assim que acontece até os dias de hoje. Deus fala para a gente fazer uma coisa e nós fazemos outra coisa, porque nós não estamos atentos à voz do Senhor. Muitas das vezes nós nos deparamos com algumas situações em que erramos, e depois que nós erramos e fizemos a situação, nós perguntamos a Deus por quê. Mas nós só vamos perguntar a Deus por quê depois que nós erramos. Mas nós não oramos ao Senhor, não buscamos a direção do Senhor, fizemos tudo de qualquer jeito. E quando nós fazemos de qualquer jeito, sem a direção de Deus, a probabilidade de dar errado é muito grande, queridos. É por isso que Deus fala de obediência, do início até o final da Bíblia. Porque sempre nós temos a tendência de desobedecer. É assim com os nossos pais, é assim com os nossos irmãos, é assim de querer fazer a nossa vontade, porque quem é você para mim te ouvir? O nosso eu sempre quer falar mais alto. E por isso que Deus fala de quem dera que nós ouvíssemos sempre a voz do Senhor. Porque talvez se nós ouvíssemos sempre a voz do Senhor, nós sofreríamos tão pouco. Muitas das vezes, o nosso sofrimento é por nossa causa. A culpa do nosso sofrimento é porque nós fizemos escolhas erradas. É porque nós não ouvimos a voz do Senhor quando Deus falou: não faça. E você fez. E aí as situações se levantam e nós acabamos tristes. Acabamos muitas das vezes chorando por consequência do nosso próprio erro, da nossa própria desobediência. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: porém Samuel disse, e ele estava falando com Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Saul estava falando para Samuel que o Senhor Deus, Ele mandou Israel invadir a terra e acabar com tudo que tinha na terra. Mas Saul, por achar que Deus queria sacrifício das as melhores coisas que tinham lá, ele separou ovelhas e vacas, as mais gordas, as melhores, as sem defeitos,
para sacrificar a Deus. Mas quando Deus manda, querido, é bom você obedecer. Porque Deus mandou ele acabar com tudo. Ele não queria sacrifício, ele queria obediência. E Saul não entendeu isso. E quando nós não entendemos o que o Senhor quer, acontece como aconteceu com Saul. Depois desse momento, Deus acabou com o reinado de Saul naquele lugar. Porque Deus queria a obediência de Saul. Deus queria que a Saul visse tudo e visse que é bom. Mas melhor do que tudo que ele viu era a obediência a Deus. Deus nos chamou para sermos obedientes. E muitas das vezes, quando Deus tira alguma coisa de nós, é para chamar a nossa atenção. Mas nós, com o coração duro que nós temos, nós achamos que Deus é mau. Deus não é mau, querido, Deus é justo. E depois desse acontecimento que Saul separou, pensando que era melhor sacrificar a Deus, o reinado de Saul acabou. E aí Deus chama a Davi para reinar em seu lugar. Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas não estamos, porque não estamos buscando a direção do Senhor. Achamos que está legal, está todo mundo rindo, aparentemente está todo mundo feliz, mas não está, porque você não consultou o Senhor para ver o que ia fazer. Amém? Lucas 6, versículo de número 46, diz assim a palavra do Senhor: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus estava falando aos seus discípulos, e ali eu acredito que tinha fariseus junto, porque eles chamavam o Senhor e reconheciam Jesus como Senhor. E muitas das vezes, hoje na igreja também é assim, nós reconhecemos a Jesus como Senhor, nós reconhecemos que Ele é o Senhor, mas na hora de fazer o que Ele manda, não fazemos. Se olharmos para a Bíblia, nós vamos ver vários exemplos de que Deus mandou fazer uma coisa e fizemos outra. E quantas das vezes não é assim na igreja do Senhor? Pessoas se levantam suas mãos para Deus e falam: olha, eu vou fazer, eu quero fazer, eu quero ajudar. O Ministério Jovem está se levantando e eu quero ajudar de qualquer forma, de qualquer jeito, vamos que vai dar. E acabou essa palavra, passou-se um dia e as opiniões se mudam. Já não querem fazer porque se levantam qualquer situação e eles não fazem mais. Eles reconhecem Senhor Jesus como Senhor, mas por qualquer coisa desistem, por qualquer situação que se levanta. E é isso que Jesus quer chamar a atenção. Queridos, por que vocês me chamam de Senhor, mas não faz o que eu mando? Por que vocês não obedecem a minha palavra? É isso que Deus gostaria que nós fizéssemos sempre. Além de chamar Ele de Senhor, reconhecer o seu senhorio, Deus gostaria que você obedecesse o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Quantos na Bíblia fizeram o que era contrário à vontade de Deus, mesmo depois do chamado de Deus? E eu quero citar só um exemplo só, que nós possamos pensar. O profeta Jonas. Jonas foi chamado para Deus para ir para uma cidade, e ele se dispôs a ir para outra cidade. Ele ouviu Deus falar claramente, ele sabia, porque se você for ler o livro de Jonas, ele vai ver depois, vai reconhecer que Deus mandou ele ir para outra cidade, mas ele preferiu ir para uma cidade que não tinha nada a ver. Sabe o que acontece, queridos, quando nós decidimos fazer a vontade nossa? Erros através de erros e consequências através de consequências.
Jonas, ele pegou o navio para Tarsis. E nessa viagem, todos que estavam ao seu redor sofreram. O navio que estava cheio de mercadorias, foram tudo para o mar. Foram todos desperdiçados por causa de uma pessoa. E talvez isso possa acontecer na nossa casa, quando nós fazemos de qualquer jeito. Ouvimos a voz do Senhor todos os cultos aqui, mas chegamos em casa e fazemos de qualquer jeito, ou nem fazemos. E muitas das vezes situações se levantam e afetam a nossa casa, a nossa vida, a vida daquele que nós amamos, porque muitas das vezes Deus está querendo chamar a atenção. Filho, me ouça. Eu falei para você fazer isso, me ouça. Mas muitas das vezes acontecem situações que nós não percebemos que é Deus chamando a nossa atenção. Precisamos buscar mais a direção do Senhor, queridos. Precisamos saber estar sensível com os nossos corações, para ouvir Deus falar aos nossos corações, porque muitas das vezes estão se perdendo, coisas estão perecendo, porque Deus está chamando a sua atenção para você voltar a orar. Quantos de nós precisamos voltar a orar, querido? Deus está querendo apenas ouvir a tua voz. Meu filho, isso está acontecendo com você porque você não ora mais. Quanto tempo faz que você não jejuma, filho? Não se consagra? Deus está querendo chamar a nossa atenção, querido. E foi assim que aconteceu com Jonas. Deus precisou levantar aquele mar enorme e fazer com que aquele mar ficasse bravio, pessoas perderem coisas, pessoas quererem se jogar para acalmar aquilo, para chamar a atenção de um homem de Deus. E quantos de nós não percebemos o quanto nós somos importantes para Deus, se a nossa vida está diante dele? No livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantos são assim, queridos? Eu sempre falo com Deus para que Deus possa tirar do meio de nós, tirar de mim hipocrisia, de pregar uma coisa e viver outra, de falar uma coisa e viver outra. Mas quantos estão convencidos que estão certos, mas estão errados? Acontece isso em muitas igrejas. Pessoas pregam uma coisa, mas vivem outras. E isso chama a atenção de Deus e de homens. Pessoas já me pararam e falaram: Kel, sabe por que eu parei de ouvir tal pessoa? Porque tal pessoa, quando prega, ele fala uma coisa, mas eu convivo com ele e ele faz outra. Mas nós estamos apenas nos enganando. Eu posso estar aqui apenas enganando vocês, mas Deus, ele sonda o meu coração nessa hora, e sabe do que eu tenho vivido, e sabe que se eu estou falando é verdade ou é mentira. E eu peço a Deus para que em nome de Jesus, nesse lugar, se levante pessoas que falem e façam em nome de Jesus. Pessoas estão errando, achando que estão certos. Eles estão convencidos que estão certos, mas estão errados. Eles falam para você obedecer, mas desobedecem. Muitas pessoas se levantam para falar: filho, obedeça o seu pastor, assim como eu falo nessa manhã. Mas nós não obedecemos. Isso se chama hipocrisia. Porque se Deus manda obedecer, e Ele fala em sua palavra que toda a autoridade é levantada por Ele, e você não consegue obedecer,
uma pessoa que você está vendo, como é que você vai obedecer a Deus que você não vê? Temos que parar, querido, e refletir. Muitas pessoas dentro da casa do Senhor vivem como bancos, sem vida. Estão aqui só por estar. Mas ouvem Deus falar todo dia, mas não mudam. Muitas das vezes isso que está acontecendo com a igreja na face da terra. Precisa-se de mudança de corpo e alma, mudança de pensamentos. Nós precisamos obedecer a Deus e às suas autoridades aqui instituídas. Obedecer mesmo, porque a Bíblia fala para nós obedecermos como se fosse o próprio Senhor Jesus. E eu sempre tenho cuidado que sempre pessoas chegam para mim e falam: filho, podemos fazer isso? Eu falo: tenho que falar no momento, o diácono Edilson, diaconisa Ana e o diácono Hélio. Eu preciso da autorização deles para fazer isso. Porque existe sempre pessoas acima de vocês. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Mas muitas pessoas se enganam achando que são autossuficientes, que não precisam de ninguém, nem de Deus. Tem pessoas na igreja do Senhor que estão aqui há tanto tempo, mas não sentem nada, mas porque não buscam nada. Nós precisamos buscar mais o Senhor e ouvir a sua voz de todo o coração. João capítulo 14, versículo de número 15, diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe o que isso significa, querido? Que não existe amor a Deus sem obediência aos seus mandamentos. Se nós dizemos a Deus que amamos a Ele, mas não obedecemos, nós não amamos. Nós apenas nos enganamos. E é isso que a igreja precisa entender. Que muitas das vezes nós falamos, isso é uma... o mundo também está muito acostumado a dizer isso. Que nós amamos, que amamos a Deus. Não, Deus é tudo para mim. Mas não faz uma coisa do que Deus manda. Mas só que infelizmente, a igreja do Senhor também, muitas pessoas são assim. Se enganam, falando que ama a Deus porque está no culto. Mas não adianta nada você estar aqui se não tem mudança de vida, mudança de atitude. Se as pessoas não veem nada de diferente em você, então você não guarda mandamentos do Senhor. Para nós amarmos a Deus, nós precisamos obedecer o Senhor. Esse é o desejo do coração de Deus. Pessoas falam da boca para fora que ama a Deus, mas na primeira situação que se levanta, glorifica ao seu próprio nome e escandaliza o nome de Deus. Quantas situações se levantam para a gente glorificar o Senhor, mas ao invés de nós glorificarmos com a nossa atitude, nós envergonhamos o nome dele. No momento que nós podemos nos calar, nós falamos e falamos tantas besteiras que depois o diabo nos acusa, de tal forma que muitas das vezes nós nem queremos mais vir para a igreja, porque nós não guardamos o mandamento do Senhor. Quantas pessoas na igreja do Senhor, e eu não digo essa igreja, eu digo toda a igreja, estão colocando pessoas para fora, porque não sabem falar. Isso é o mal crônico da igreja do Senhor. Quantos desviados estão aí por palavras malditas? Porque ao invés de ficarmos calados ou abençoar pessoas, nós maldizemos pessoas. Pessoas muitas das vezes vêm a este lugar para serem curados, porque saíram feridos de outros lugares. Pessoas às vezes vêm neste lugar para receber abraço.
Muitas das vezes é um abraço só que a pessoa está querendo. Só que elas recebem cara feia. Eu sempre falo com o Ministério de Louvor, deixem a igreja te conhecer. Porque quando a igreja chega, você está aqui na frente. Mas quando o louvor e o culto acabar, se possível, deixa a igreja te conhecer. A igreja precisa ter comunhão com você, Ministério de Louvor. A igreja precisa saber quem somos. Nós somos igreja, nós não está dividido. Não existe o muro da separação aqui. Somos igreja do Senhor como um só. Mas muitas das vezes, nós, ao invés de obedecer a palavra do Senhor, nós colocamos muro de separação. E a comunhão que nós cantamos, nós não vivemos. Precisamos viver o que nós estamos louvando, querido, como igreja. Nós precisamos acreditar no milagre que nós cantamos. Às vezes, pessoas não acreditam em mudança de vida. Então você precisa ir para a palavra do Senhor. Porque mudança de vida acontece quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E às vezes nós pegamos pessoas que talvez sejam ou foram rebeldes. E aí essa pessoa muda, mas nós não acreditamos que mudou. Por quê? Você não mudou? Então Deus só pode fazer isso com você? Nós precisamos pensar como que nós éramos, como que nós somos hoje. Então, se Deus faz isso conosco, comigo, com você, por que Ele não pode fazer com o seu irmão, querido? Nós precisamos aprender a viver o que Deus manda em sua palavra, amém? Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe o que Deus manda para nós? Para que nós venhamos a meditar dia e noite, né? Mas será que nós estamos meditando pelo menos dia? Ou pelo menos noite? Porque tem uma condição para que nós venhamos a ser bem-sucedidos. Está escrito aqui: meditar nas suas palavras. E eu não preciso abrir a palavra do Senhor dia e noite, não, até porque nós temos que trabalhar, nós temos os afazeres do dia a dia. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que dar atenção à sua casa. Mas você sabia que dando atenção à sua casa, você está meditando dia e noite? Porque a Bíblia manda a gente cuidar da nossa casa. A Bíblia fala que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma e a sua casa. Então, quando você cuida bem da sua casa, você está meditando dia e noite. Quando você cuida bem do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, você também está meditando. Agora, quando você está fazendo alguma coisa que não está na palavra do Senhor, aí você não está meditando. Qual é a vontade que nós estamos fazendo? Para sermos bem-sucedidos, tem uma condição: meditar em Deus dia e noite. Sabe o que é meditar em Deus dia e noite também, que eu penso? É nos calar quando temos vontade de falar. Porque quando nós estamos com alguma situação contrária, e às vezes, pessoas, às vezes vê que você está em alguma situação contrária e parece que eles ficam forçando você a estourar. Mas só tem um problema depois que você estoura. Você tem que pedir perdão. Isso acontece muito em casa.
quando você fala com a sua esposa o que não devia, e depois o Espírito Santo que habita em você te incomoda a você pedir perdão. E como é difícil pedir perdão. Porque pedir perdão para Deus é fácil. Primeiro que Ele é bom. Segundo que Ele é misericordioso. Mas pedir perdão para quem você está vendo aí é mais complicado. Que aí quando você vai pedir perdão, primeiro você não sabe se ela vai aceitar. Segundo que ela vai ficar te olhando. E aí que entra fazer a vontade de Deus. Então, queridos, quando nós estamos nervosos, o bom é não falar. É orar ao Senhor. Quando acontece alguma situação contrária à sua vontade, a melhor coisa que tem é ir dormir. Porque quando nós estamos de cabeça quente, não vai prestar. E às vezes, quando você está pronto para falar, você não está pronto para ouvir. Porque é fácil falar, você pode descarregar tudo. Mas e a resposta? Isso que eu aconselho vocês, como igreja do Senhor. Está nervoso? Vai dormir se você não conseguir orar. Porque amanhã você vai estar de cabeça fria. Deus vai te dar a direção melhor. Amém? 2 Crônicas 31, 21 diz assim: em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Aqui está falando da obra do Senhor. E a Bíblia fala nesse caso aqui do rei Ezequias, um rei famoso, porque ia morrer e chorou a Deus, e Deus deu mais 15 anos a ele. Mas se nós formos estudarmos o rei Ezequias, o cuidado que ele tinha de fazer a obra do Senhor, nós não vemos nenhum momento ele chamando para ele que ele é bom. Ele nunca falou que ele é bom, nem que ele é cuidadoso. Mas a Bíblia fala. E quando a Bíblia fala, sabe o que significa? É Deus falando a seu respeito. Ezequias é lembrado por Deus como um rei zeloso, um rei que ouvia a voz dele e cumpria os seus mandamentos. E quando tratava da casa de Deus, parece que ele fazia melhor. Porque ele orava a Deus e colocava um sentimento no coração, orava ao Senhor, e quando fazia, prosperava. E o rei Ezequias era seguido pelo povo. Todo o povo que seguia queria fazer o que o rei Ezequias fazia. E como nós estamos fazendo aqui na casa do Senhor? Porque quando nós olhamos para o pastor Dionísio, que não está aqui, nós vimos tanto zelo, né? É tão bom. Eu creio que em Atos dos Apóstolos vai estar escrito um dia o nome do pastor Dionísio, pelo zelo que ele tem com a casa do Senhor. Mas isso não é a igreja toda. Às vezes nós pensamos que por dar dízimos e ofertas nós temos direito de fazer qualquer coisa na casa do Senhor. Eu fico tão triste, mas muito triste, quando de vez em quando eu me deparo com chiclete embaixo do banco da casa do Senhor. Eu não entendo aonde que essas pessoas estão com essa cabeça. Colocar um chiclete debaixo do banco da casa do Senhor. Que zelo é esse, querido? Ah, mas tem zeladora na igreja, eu dou o dízimo, ela recebe o salário, então está tudo certo. Nada. Não está tudo certo, nada. Você pode ser o zelador da casa do Senhor, querido. Quando você evita sujar a casa do Senhor, quando você cuida, quando você vê alguma coisa que parece que se continuar vai quebrar, mas você
bota do jeito certo e não quebra. Não é porque nós somos dizimistas e ofertantes que nós podemos fazer qualquer coisa, não. Isso aqui é a casa do Senhor. Muitas das vezes a igreja do Senhor cuida mais da sua casa do que da casa de Deus. Tem um zelo tremendo com a sua casa. Mas quando chega na hora da casa do Senhor, eu pago. Eu dou o dízimo. Então, se quebrar, o pastor tem que comprar outro. É para isso que eu estou dando o dízimo. Ezequias não pensava dessa forma. Ele era rei. Ele tinha dinheiro pra caramba. Mas tudo que ele queria era fazer bem feito para Deus. Sabe o que ele alcançou com isso? Ser lembrado por Deus na palavra dele. Olha que privilégio. Deus falar de Ezequias. Já pensou um dia Deus falar de nós? 2 Coríntios 9, versículo 13, diz também: visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. O apóstolo Paulo estava falando aqui com uma igreja, determinada igreja, que as pessoas olhavam para essa igreja e viam como era feito bem a obra na casa do Senhor. O que o mundo tem visto nessa igreja, querido? O que o mundo tem visto nessa igreja quando olha para nós? Igreja somos nós. Aonde você estiver, você é a igreja de Nova Vida e Amendoeira. Então tá bom, eu não vou nem lá para o mundo não, porque o mundo está muito longe. O que a sua casa vê em você? Nova criatura? Ou uma pessoa que está na igreja, mas não tem mudança nenhuma? Não faz nada para Deus. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus faça tudo e já, agora. Mas o que nós fazemos para Deus? Não, mas Deus é Deus, então Ele tem que fazer porque Deus é Deus, Ele é bom, Ele estalou o dedo, Ele faz, é verdade. A hora que Ele quiser, meu, Ele faz. Mas e você, faz o que para chamar a atenção de Deus? Você obedece a Deus? Você coloca Deus acima de todas as coisas, acima da sua vontade, acima da sua resposta? Aqui, pessoas viam: que igreja é essa? Que igreja que chama atenção? Que igreja boa? Que igreja que quando você passa em frente, a presença de Deus está na face deles. Deus deseja, querido, que nós venhamos sem nenhuma palavra mostrar que Deus vive em nós. Que a glória do Senhor esteja estampada em nosso rosto. Amém? Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ouça o que a palavra do Senhor diz. Pela desobediência de um só homem, nesse caso aqui Adão, nós temos consequência desse pecado até hoje. Mas também pela obediência de, nesse caso ali, Jesus, nós somos justificados pelo seu sangue. Olha a consequência da obediência e da desobediência. Mas precisamos entender que quando você obedece, a sua casa, os seus amigos, aqueles que te cercam, são abençoados através da sua presença. Porque em você está o Espírito Santo de Deus
e você está fazendo a vontade de Deus. Mas também, quando você não obedece, também tem consequências. Quantos de nós, quando vemos pessoas com a presença do Senhor, nós admiramos, né? E às vezes nós vimos a presença do Senhor por um tempo, mas essa pessoa, infelizmente, tal, não vigiou. E depois você fala assim, pô, fulano está diferente. Sabe o que é, querido? É que a presença de Deus que estava nela não está mais. Um dos momentos mais tristes da palavra de Deus, ao meu modo de vista, é quando Sansão descobre que o Espírito de Deus não está mais nele. Quando ele foi fazer a força para derrubar, e ele não conseguiu, porque o Espírito Santo de Deus saiu dele. E isso acontece até hoje, querido. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a nossa fisionomia é diferente. As nossas atitudes chamam a atenção de Deus. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus, e aí eu vou citar de novo o pastor Dionísio, um exemplo. Você tem medo de falar algumas coisas. Você se policia em falar porque você fala, não, isso aqui agrada a Deus. Então eu vou falar porque é o pastor Dionísio que eu estou falando. Mas quando você não agrada a Deus, as pessoas falam qualquer coisa. Quando você tem Deus, pessoas pensam em falar com você. Quando você é conhecido como homem de Deus, mulher de Deus, as pessoas pensam em falar 2 vezes com você. Aquele é mulher de oração, não posso falar qualquer coisa. Não, aquele é homem de Deus. Não, isso aqui não vai gostar. Esse assunto não. Estou fora, não vou falar isso. Nós temos que ser reconhecidos, querido, pela presença de Deus. E aí não vão falar qualquer coisa. Se é um assunto que não tem nada a ver com Deus, eles não vão falar. Você sabe disso, porque você, homem e mulher de Deus, isso acontece com você. Pessoas às vezes chegam a tal assunto que quando é um assunto que não diz respeito a Deus, não, isso eu não vou falar com fulano não, porque fulano é crente, é de Deus, não vou falar isso não. Aí sai e fica, e graças a Deus que nós ficamos fora desse assunto. Você sabe disso. Não, aquele ali é crente, não, aquele ali não. Fala isso não, que isso não é de Deus não. Eles brincam, talvez zoem com sua cara, mas isso é bom. Porque eles te respeitam como homem e mulher de Deus. Amém? Para encerrar, Hebreus 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sabe o que o escritor de Hebreus está falando aqui? Ele está falando de Jesus. Ele não errou, Jesus não errou, não cometeu pecado algum. Ele é o único que veio à terra e não errou. E mesmo assim ele sofreu tantas coisas. Mas sabe o que a Bíblia fala no versículo de número 8? Que ele aprendeu com isso. Ele aprendeu obedecendo. Às vezes nós achamos que sofremos muito, né? Porque se levanta algumas situações que, pô, Senhor, estou na tua casa todo dia e ensaios. Estou sofrendo isso. Rapaz, isso nunca vai se comparar ao que Jesus sofreu. Então, muitas das vezes, nós arrumamos alguma desculpa para não vir à casa do Senhor, porque achamos que estamos sofrendo. Mas se nós olharmos para o lado, vamos ver pessoas que sofrem muito mais do que nós. Jesus, como homem, ele não errou. Ele não pecou hora alguma.
E ele sofreu tanto, tanto que a Bíblia nem fala. Nós nunca vamos ter a dimensão do sofrimento de Jesus. Mas sabe o que ele se transforma depois desse sofrimento e obediência? Ele se transforma em autor da salvação. Se você está sofrendo, querido, mas está obedecendo, Deus está no controle da sua vida e isso vai passar. E quando você obedece, sabe o que acontece? O autor da salvação se lembra de você. No versículo de número 9, ele diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não importa o que você está sofrendo, querido, não importa o que você está passando, se você está obedecendo a Deus, Senhor, você está debaixo de suas asas, você está no lugar seguro, o lugar que você nunca vai querer sair. Quando você obedece a Deus, você fica tranquilinho, debaixo da proteção do autor da salvação, Ele, Jesus Cristo. Então, querido, tudo que você está passando, se é bom, aprenda. Estou passando por um momento muito feliz, mas aprenda que quem te dá isso é Deus. Se você está passando por uma luta, Deus está querendo te mostrar que vai passar. Você não é o único a sofrer. Você não é o único a chorar. Se nós formos na Bíblia, nós vamos ver pessoas que sofreram até morrer. Como o apóstolo Paulo mesmo diz que ele tinha um espinho na carne, que a Bíblia não fala o que é. Ele morreu com isso. Mas ele é o cara mais citado no Novo Testamento depois de Jesus, pelas suas cartas. Mas ele sofreu. Mas ele também guardou a sua fé, querido. Então nós temos que aprender com Jesus. Jesus sofreu tanto, né? Nós também podemos passar por alguns sofrimentos. Mas ele obedeceu. E ele ficou simplesmente conhecido como o autor da salvação para aqueles que os obedecem. Nós precisamos obedecer a Deus incondicionalmente, querido. É o único caminho para que nós possamos ser bem-sucedidos no trabalho, em casa, na igreja, com os amigos. E eu não digo bem-sucedido de muitos bens, não. Eu acho que o maior privilégio do homem é ser conhecido, e eu digo homem como ser humano, é ser conhecido pela presença de Deus. Pessoa que é conhecida por estar perto de Deus, assim como Enoque, assim como Moisés, nós sermos conhecidos. Poxa, passou Jonas, homem de Deus. Isso é ser bem-sucedido, querido. É saber que você está debaixo do autor da salvação, pertinho dele. Eu acredito que é isso que Deus quer para nós. Nós venhamos a obedecer o Senhor incondicionalmente. E depois, todas as bênçãos do capítulo de número 28 de Deuteronômio nos alcançará. Sabe o que isso significa? Que você pode estar andando, correndo de carro, de avião. As bênçãos do Senhor te alcançarão. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor por essa palavra em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor se lembrou de nós nessa manhã e nos permitiu estar neste lugar para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, coloca em nossos corações
a vontade de te obedecer, Deus, incondicionalmente, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, te pedir como igreja do Senhor, que a tua palavra, Deus, seja sempre pregada neste lugar, e que as pessoas possam viver o que estão pregando em nome de Jesus, ó Deus. Nos ajuda. Nós somos falhos, somos seres humanos que erramos, ó Deus, mas nós cremos que o Senhor, Deus, pode nos ajudar, Deus, a acertar a próxima vez. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Pai, nós cremos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor vai nos abençoar de tal forma, Deus, que nós seremos obedientes ao Senhor, Deus, se nós estivermos no monte ou no vale, Senhor. Nós te obedeceremos em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor Deus, a viver conforme a tua vontade, a colocar o Senhor, Deus, acima de qualquer outra pessoa, acima de qualquer outra situação, que seja o Senhor, Deus, a estar bem acima, Pai, em nome de Jesus. Quando o Senhor está acima de tudo, Deus, a tua vontade é que é feita neste lugar. E a tua vontade que reina neste lugar. E quando a tua vontade é feita, Deus, as coisas acontecem, Deus, para a glória do teu santo nome, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a ser obediente com os nossos pais, ó Deus, nos ensina a ser obediente com nossos patrões, com os nossos professores, que possamos, ó Deus, estar debaixo de autoridade, mas honrando o teu santo nome, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que em nome de Jesus o Senhor possa estar conosco todos os dias das nossas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar pela cesta de oração. O irmão Gesiel vai estar aqui orando. Levante suas mãos, feche seus olhos e interceda. Senhor nosso Deus,